pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Dream Scholars de Quinha com a Quinha. Dessa vez com uma super participação do Diógenes. Diógenes, nosso amigo que mora no Canadá e foi um dos participantes do Carmen Sandiego, que passa no Netflix, do novo Snoopy e também de outras participações do Cartoon Network. Ou seja, uma participação super especial. Desde já agradeço a sua presença, Diógenes. Vamos lá, roda a vinheta. Então, gostaria de lembrar também que o Diógenes é criador do nosso design do Hipno Charles. A gente lançou a ideia e ele que criou a nossa camiseta. Então, assim, desde já agradeço novamente pela sua participação. Diógenes, como é morar no Canadá? Fala galera, beleza? Meu nome é Diógenes Ostuni, também conhecido como Dio Ostuni. Eu trabalho com desenhos animados aqui no Canadá. Já moro aqui em Vancouver já há quase 5 anos e estou muito feliz de já começar o ano dando essa entrevista para o canal Dream Colors de Quinha e espero responder todas as perguntas e passar o maior número de informação possível para vocês aí. Beleza? Então, morar aqui em Vancouver é uma coisa completamente diferente do que é do Brasil, né? Como acredito que você possa imaginar como é. Mas, pra mim, assim, o que faz a maior diferença de morar aqui é a questão cultural. Né? Muitas das coisas que a gente está acostumado no Brasil aqui é completamente diferente, como, por exemplo, eu sou de São Paulo, né? Eu vim de São Paulo aí no Brasil e eu tô muito acostumado em esse ritmo de cidade grande, essa loucura de você demorar 40 minutos no metrô, com sorte para chegar no trabalho e você ter gente por todos os lugares e ter essa energia da cidade, né? Aqui no Canadá, em geral, como é um país muito mais novo e tem bem menos pessoas do que no Brasil, né? Tipo, o Canadá inteiro tem 33 milhões de habitantes aproximadamente, sendo que São Paulo tem 20 milhões praticamente. Então, o ritmo de vida aqui é muito mais tranquilo. Mas é muito mais tranquilo mesmo, pelo menos pra mim, né? Diógenes, qual é a grande diferença dos tempos antigos, né, dos tempos primórdios, para os tempos atuais? Tem uma diferença muito impactante de antes para agora? Explicando um pouco de como funciona o desenho animado, assim, desde os primórdios do desenho animado até hoje, o processo em si, né, assim, as etapas de desenho mudou pouca coisa, né, assim, o workflow do desenho animado, a forma como é feito, o passo a passo ainda é o mesmo. A única diferença é que foi digitalizado, né, antes era tudo feito no papel, acetato e tudo mais, e hoje é tudo feito no computador. Mas o processo é basicamente, assim, o processo atual, né, é basicamente assim, você tem a parte de pré-produção, né, que é onde entra a parte de roteiro, o pessoal que faz o storyboard, é toda a parte da idealização de um episódio ou de um filme. Então você tem uma história e você vai pensar em como você vai contar essa história. E aí você escreve o roteiro, esse é o primeiro passo. Em cima desse roteiro, tem o pessoal do storyboard, que nada mais é do que a pessoa que vai pegar aquele roteiro e já começar a desenhar as cenas, imaginando o enquadramento de câmera, o posicionamento do personagem, tipo, imaginando a cena como ela vai ser construída mesmo, né? E esse storyboard, ele é feito de uma forma bem rabiscada, assim, é uma coisa muito rápida, porque imagina, você tem que desenhar 300 quadros em uma semana. Então, nem sempre é uma coisa super refinada e nada assim, é mais um esboço, uma ideia de como aquela cena vai acontecer, né? Posicionamento, diálogos e tudo mais. Dali, uma vez que o storyboard é aprovado, aquele storyboard ele vira um animatic, que nada mais é do que pegar todas aquelas cenas que você desenhou e colocar numa sequência para fazer a animação. Então é tipo como se fosse uma pré-animação do que vai ser o projeto. E aí você põe todas essas sequências, aí você vê os personagens se movimentando, se os enquadramentos de câmera estão tão coerentes uns com os outros e tudo mais, né? Esse é o Animatic, que é basicamente o storyboard animado. Uma vez que o Animatic está pronto, que o roteiro está tudo pronto, que toda essa parte de pré-produção está estabelecida,
Daí ela vai para a parte da produção. E na parte da produção é onde você começa a fazer o design dos personagens, design dos cenários, começa a pensar nas cores. E essa parte do design, ela pode tanto ser durante a pré-produção, enquanto o pessoal está criando os backgrounds, desculpa, os storyboards e tudo mais, você pode já ter alguém desenvolvendo os personagens, como você pode ter alguém que faça depois. Tipo, isso depende muito da produção de como ela é. Mas é basicamente isso. Você tem primeiro você define a história de como ela vai ser contada, e aí você começa a produzir a parte visual dessa história, mais com cores e tudo mais. Então, dali entra a parte de design, que é a parte de produção, ou pré-produção, digamos, que é onde eu trabalho. E dentro dessa parte você tem os artistas que fazem personagens, os artistas que fazem os objetos, os artistas que fazem os cenários. Eu, atualmente no Snoopy, eu faço a parte do cenário, né? Como eu falei, eu pinto os cenários pro show. E aí você tem uma pessoa antes de mim, que é a pessoa que desenha, que cria o cenário, e eu vou lá e pinto e passo para frente pro pessoal da animação. Na parte de personagem é a mesma coisa. Você tem um cara que desenha o personagem, faz as linhas do personagem ou do objeto, e aí você tem um artista que vai lá e pinta aquele personagem, põe as cores no objeto. Né? Então são duas coisas completamente separadas, digamos assim. São pessoas diferentes que fazem que fazem esse projeto. E aí dali, uma vez que você tem os personagens prontos, os cenários, os objetos tudo pronto, aí vai para a equipe de building, ou rig, né, dependendo do nome que queira dar, que é onde eu trabalhei na Carmen, que é aquele esquema que eu falei, você pega os personagens que estão desenhados e separa por camadas independentes para poder ser animado. Aí uma vez que isso está pronto e que o cenário está pronto, daí você passa para os animadores e aí eles vão começar a trabalhar em cima da cena. E aí você tem a equipe que prepara a cena, que é a equipe que pega os personagens e o cenário e põe tudo junto nas posições certinhas de acordo com o que tiver no storyboard, no animatic, e aí eles passam para os animadores e é aí que os animadores começam a fazer o trabalho, né? E aí eles animam todos os personagens, cenários e tudo mais. Uma vez que a cena está pronta, daí você vai pro pessoal da edição, que é o pessoal que põe todas as cenas juntas, né, e monta realmente a animação. E aí você tem a pós-produção, que é o pessoal que põe os efeitos visuais, trabalha com a parte da luz, da sombra, se tem, sei lá, fogo, ou se tem algumas coisas que são geradas por 3D ou coisas do tipo, essa é a galera da pós-produção. E que também entra a parte de correção de cor, é como se fosse um filme mesmo, ou quando você trabalha com fotografia, por exemplo, né? Nessa pós-produção você corrige, de repente a luz está um pouco mais estourada aqui, ali, você deixa uma coisa mais coesa e tudo mais. Aí uma vez que toda essa parte da pós-produção está pronta, o desenho animado é lançado. Né? E isso estou explicando de uma forma bem resumida, digamos assim, né? Porque dentro de cada processo você tem vários pequenos outros processos para fazer a coisa acontecer, né? E vários artistas para fazer tudo isso funcionar, né? Então, uma equipe de um desenho animado, assim, de um show de TV, é aproximadamente, sei lá, 70, 80 pessoas trabalhando em cima disso, né? Em momentos diferentes. Né? E aí isso varia, né? Varia de acordo com o tamanho da produção, com o número de episódios, com o tamanho do episódio também. Uma coisa é você, por exemplo, o Snoopy, são curtas de 6, 7 minutos aproximadamente dos que estão na Apple TV. Isso demanda uma equipe muito menor do que você fazer um episódio de 20 minutos. Então, assim, é tudo meio que proporcional. E também é uma questão de grana também, né? Tem produção que tem muito dinheiro, que os caras investem pesado no desenho animado, que muitas vezes são produções grandes, que permitem que eles contratem mais pessoas e que façam uma coisa mais refinada. E tem produção que às vezes é, sei lá, a primeira temporada de um desenho novo, né? Que eles estão apostando na ideia de que vai dar certo. E aí o dinheiro é muito menor e, assim, você tem menos artistas e menos pessoas para fazer aquilo, né? Isso varia muito de estúdio para estúdio, de projeto para projeto, tem N coisas assim que contam para isso, né? Para acontecer.
Então, na época dos desenhos clássicos, era mais ou menos a mesma coisa, mas era tudo no papel. Então, você tinha os artistas que desenhavam, fazia a linha base dos personagens na animação, depois você tinha um cara que ia lá e limpava aquelas linhas e fazia a linha bonitinha, depois você tinha um cara que ia lá e pintava as células do acetato para poder fazer o personagem colorido bonitinho. Então, assim, é basicamente o mesmo processo, porém no papel, né? Porém numa mídia física, não numa mídia digital. Hoje em dia é tudo no computador, são pouquíssimos desenhos que são feitos ainda com parte no papel, né? Um bom exemplo, inclusive se quiser ver uma animação que é fora de série, sensacional, e que parte dela foi feita no papel, é o desenho de Natal do Netflix chamado Klaus, né? Então, ele até parece meio 3D, mas ele é 100% 2D, não 100%, mas ele é 2D, e muito do que foi feito lá quando começou a ser animado no papel, né? Então, é uma boa mistura entre animação clássica com animação moderna. E como foi para você receber um grande convite para trabalhar junto à Netflix no Carmen Sandiego? Convite para Carmen. Então, na Carmen Sandiego, na verdade, não foi meu primeiro projeto, né? Eu me mudei para Vancouver, primeiramente para estudar, então um pouquinho do meu histórico, só para o pessoal entender. Eu dava aula de animação, ilustração e design aí em São Paulo, né, no Senac, na faculdade em Anguera e no Liceu de Artes e Ofícios. E eu tenho pós-graduação em design estratégico, tenho faculdade em web design, então eu trabalhava com todas essas partes aí, mas eu sempre quis trabalhar com desenho animado. E aí eu juntei um dinheiro, fiquei um tempão trabalhando, juntando um dinheiro e vim para cá para estudar desenho animado especificamente, que era uma coisa que eu já tinha um certo conhecimento, mas eu nunca tinha me aprofundado muito. Então, meu primeiro contato aqui foi vir estudar desenho animado na Vancouver Film School. E dali, quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar nesse estúdio que eu trabalho hoje, que é o estúdio que fez a Carmen Sandiego. Porém, a Carmen não foi meu primeiro emprego, né? O primeiro projeto que eu trabalhei foi um projeto chamado Super Noobs, que eu acho que no Brasil saiu como Super Novatos pelo Cartoon Network. E quando acabou meu contrato com a segunda temporada do Super Novatos, estava começando a fazer a primeira temporada da Carmen Sandiego e eu conversando com o pessoal da produção da Carmen, eu acabei conseguindo trabalhar lá, né? Então, no caso da Carmen, foi mais assim uma oportunidade de timing mesmo, assim, de acabar o meu contrato com a primeira produção para quem eu trabalhei e começar a produção da Carmen, né? E como o produtor da Carmen era o mesmo produtor com quem eu havia trabalhado no projeto anterior, ficou tudo muito mais fácil. Eu já me conhecia, eu já estava lá no estúdio há um tempo, e aí começou a produção da Carmen. E foi muito bacana, né? Foi uma produção muito bom, foi legal participar de um projeto do zero, né? Porque o primeiro projeto que eu havia participado, eu já entrei na segunda temporada. Então já tinha muita coisa que era pronta, já tinha uma identidade construída, você já tinha todo a história já estava ali, né? Os personagens já existiam, as cores e tudo mais. Então, trabalhar para Carmen foi legal para poder acompanhar esse processo do começo, assim, pegar desde o primeiro personagem que eles criaram até o último personagem do final da segunda temporada. Então, foi bacana ver o processo do começo ao fim, né? E o pessoal muito bacana, né? O pessoal com quem eu trabalho, eu tive, graças a Deus, tive a sorte de trabalhar tanto com o nível mais gerencial das pessoas como os níveis mais produção, né? Tipo, com o pessoal da equipe com quem eu trabalho, todos eles são muito gente boa, todos eles são pessoas abertas a ensinar e aprender, né? Uns com os outros e tudo mais. Foi bem bacana, foi uma experiência muito, muito boa, né? Então, o fato de eu já ter trabalhado na primeira produção me ajudou muito para entrar para Carmen. E foi uma coisa que eu corri atrás, né? Tipo, quando eu vi que o estúdio pegou para fazer a Carmen Sandiego, eu falei, não, eu preciso trabalhar nisso. Porque eu cresci vendo Carmen Sandiego na TV, e quando eu fiquei sabendo que eles iam fazer o remake e tudo mais, eu falei, não, eu preciso participar desse projeto, eu tenho que dar um jeito de entrar. E acabou que deu tudo certo, e eu acabei trabalhando na parte de construção dos personagens, né? Depois falar um pouquinho mais de como é o processo de desenho animado, mas o departamento que eu trabalhei na Carmen é basicamente
pegar os personagens que já eram criados, né? Então você tem o artista que cria os personagens, que desenha os personagens, só que depois você tem que pegar esses personagens e montar, né, separando braço, perna, cabeça, olho, boca, para essas partes serem animadas, né? Então, quem desenha o personagem desenha tudo numa mesma camada, como se fosse uma folha de papel. E aí o meu trabalho era justamente recortar essas partes, né, separar a boca, os olhos, os braços, cabelos e tudo mais em camadas separadas, né, assim, em partes independentes para poder serem animadas, né. Isso a gente chama de builds ou de rig, se você for trabalhar com a parte de 3D, né. Então, eu trabalhei nesse departamento e foi muito bacana ter essa experiência de poder montar os personagens, né, porque aí, com isso, eu acabei podendo participar de quase todos os personagens, né, da série. Eu tive um dedinho ali meu, que eu tive nem que seja para fazer uma boca ou fazer um olho, coisa parecida, né, então isso foi uma experiência muito bacana para mim, e deu para aprender muita coisa, né, as 2 temporadas foram bem corridas, bem intensas, mas foi muito bom, né, foi legal participar. Então, sempre houve a curiosidade do que passa por trás das criações dos grandes cartoons, dos grandes desenhos. Quando você cria um desenho, você faz parte do roteiro, do desenho? Quantas pessoas trabalham mais ou menos para a gente ter aqueles desenhos maravilhosos? Você poderia falar um pouco sobre o seu trabalho? Então, na verdade, eu trabalho na parte de design, e como designer eu simplesmente pego aquilo que já está no roteiro e simplesmente faço a parte visual daquilo, né? Então o roteiro já chega estabelecido, né? Assim, tem uma equipe de roteiro que normalmente, dependendo da produção, é uma equipe que não é nem do estúdio, né? É um outro estúdio, é uma outra companhia que faz roteiro, que tem os escritores, que tem o pessoal que trabalha com essa parte do script. E aí, uma vez que aquilo é aprovado, eles mandam pra gente, e com base no roteiro, no storyboard e em toda essa informação que já está pronta sobre o episódio, a gente desenvolve o design, né, as cores, os personagens, cenários e tudo mais. Então, eu nem chego perto do roteiro, né, já chega pra gente com tudo estabelecido. O que acontece muitas vezes é no decorrer da produção, conforme a animação vai sendo feita, os personagens vão sendo desenvolvidos e tudo mais, acontece de ter uma mudança ou outra no roteiro, porque é normal, assim, uma coisa é você escrever uma história e naquele momento no papel tá tudo perfeito, tudo bacana, tudo funcionando, mas na hora que você começa a animar, de repente aquilo que estava escrito não funciona tão bem na animação quando você imaginava, e você acaba tendo que mudar, né? É um processo criativo, acho que de todo mundo, né? Que todo departamento que trabalha com essa parte de criação, você sempre acaba ajustando uma coisa ou outra no meio do caminho, né? Mas ainda assim, esses ajustes de roteiro e história mesmo é uma outra equipe, às vezes até uma outra companhia que faz e depois manda pra gente quando tiver tudo aprovado, né? Então a gente simplesmente lê o roteiro, assiste o animatic, né, o storyboard e faz o design em cima disso. Por favor, você poderia falar para mim um pouco sobre como é para você trabalhar então no remake do novo Snoopy, porque afinal de contas o Snoopy, né, é um grande desenho de muitos anos atrás. Como é trabalhar nesse remake para você? Pois é, cara, o Snoopy foi uma coisa bem inusitada, na verdade, assim, porque esse estúdio para qual eu trabalho, ele comprou parte dos direitos do Snoopy, né? Então, eles não só simplesmente fazem a animação, mas eles têm todo o direito de trabalho do Snoopy, então os brinquedos e merchandise e tudo mais, né? E quando eles começaram a fazer o seriado do Snoopy na NASA, que é o que saiu agora pela Apple TV, foi mais ou menos a mesma história da Carmen, assim, eu tava trabalhando numa produção chamada Subway Surfers, que é baseado naquele joguinho de celular, né, que você é um skatista que fica pulando em cima dos trilhos do metrô e tal, e tem um guardinha perseguindo você.
Isso acabou virando uma série de curtas animados no YouTube, então são 10, 12 episódios, mais ou menos, né? E eu tava trabalhando nesse, eu tava trabalhando no episódio 11, fazendo design de personagem e de objetos. E, de novo, na hora que tava acabando meu contrato com o Subway Surfers, tava começando a produção do Snoopy. E aí foi a mesma coisa, eu fui conversar com o pessoal e falei, não, eu preciso trabalhar nisso daí, eu preciso estar envolvido nesse projeto, né? E aí eu conversei, falei com a diretora de arte, conversei com o pessoal da produção, parte da produção, no pessoal com quem eu já havia trabalhado antes também, né? Que eu já conhecia. Daí tinha uma vaga para trabalhar com pintura de cenário, né? Com desenho e pintura de cenário. E eu acabei fazendo um teste para isso, eles gostaram do meu teste, fui aprovado e comecei a trabalhar com essa parte, né? E foi muito bacana, uma coisa que, putz, era surreal. Chegar todo dia de manhã e fazer as cores do cenário que ia aparecer ali, o Charlie Brown, o Snoopy, Woodstock e tudo mais. É uma coisa que era, jamais na minha vida imaginei que isso ia acontecer, né? Então, desde quando surgiu essa vontade, essa criação, né? Porque para trabalhar nessa área você tem que ser bem criativo. Desde quando você percebeu que você seria um cartunista? Uma coisa que desde os 6 anos de idade, mesmo não sabendo nem o que, que era isso direito, como funcionava, eu sempre assistia os desenhos e falava, caramba, quando eu crescer eu quero trabalhar naquilo ali, putz, quando eu crescer eu quero animar um personagem, mesmo não fazendo a menor ideia do que era aquilo, tipo, 6 anos de idade você não sabe nem quem você é direito. Mas eu me encantava tanto pelos desenhos animados que já tinha na minha cabeça aquilo, não, quando eu crescer eu não quero ser engenheiro, eu quero fazer desenho animado, né? Então, poderia me contar também, por favor, se aí no Canadá tem mais brasileiros trabalhando com você, ou no Netflix, ou na Cartoon Network, enfim, tem mais brasileiros trabalhando com você e é muito difícil encontrar outra pessoa que curta fazer as mesmas coisas ou de vez em quando ainda dá pra fazer alguma coisa com os brasileiros? Cara, se tem brasileiro aqui, olha, Vancouver tem brasileiro demais. Muito brasileiro, muito brasileiro. Até eu costumo brincar que se você vai num Starbucks no centro da cidade, você abre uma gaveta, pula 4 brasileiros da gaveta, assim. Tem muito brasileiro. O estúdio onde eu trabalho tem aproximadamente 10, 15 brasileiros, mais ou menos, trabalhando em vários shows, né, em vários departamentos e em várias produções diferentes. Tanto é que quase toda semana a gente se junta numa sexta-feira para fazer churrasco. Então, mas deve ter uns dez brasileiros, mais ou menos, assim, no estúdio que eu trabalho. Mas eu conheço outros 10, 15 brasileiros que trabalham em outros estúdios também, né? Então tem muita gente, tem muito brasileiro aqui, não só trabalhando na parte de animação, mas em geral, tipo, Vancouver é uma cidade que tem bastante brasileiro, a comunidade brasileira aqui é bem, bem grande, né? Então acaba se espalhando para tudo, né? E, querendo ou não, os animadores brasileiros são muito bons, né? E sempre quando tem oportunidade, sempre quando acontece de abrir alguma vaga ou coisa parecida, os estúdios estão sempre procurando, né? Estão sempre correndo atrás e brasileiros é sempre tipo um dos preferidos deles assim para contratar, né? Porque sabe que brasileiro trabalha duro, corre atrás e faz a coisa acontecer e tem talento, né? Tem criatividade, tem talento, não é só simplesmente um trabalhador, mas é um cara que trabalha duro e sabe fazer o que faz. Ele tem um talento para fazer aquilo que faz. E isso para os estúdios é bem importante, é uma coisa que para eles é o que eles procuram o tempo inteiro, né? Então tem muito brasileiro. Mais do que eu imaginava que ia ter. Então, já estamos na reta final da nossa entrevista. Tem algum plano em mente para 2020? Como que tá a sua agenda? Planos para 2020. Olha, isso é uma coisa que eu não pensei ainda. Então, meus planos para 2020, na verdade, é continuar trabalhando. Eu quero me aperfeiçoar cada vez mais, tanto na parte de pintura mesmo, que é algo que eu tenho tido um contato mais profundo desde que eu entrei no Snoopy. E eu quero aprender um pouco também, eu já tenho conhecimento de alguns programas 3D e eu quero me aprofundar um pouco mais, principalmente nos programas 3D de game,
né, nas engines para criar videogame, para abrir um pouco o leque. E para finalizar, desde já agradeço muito, muito a sua presença. De verdade, agradeço pelo esforço. Você gostaria de deixar algum recado para os nossos seguidores, para os nossos internautas aqui do Brasil? Então, vou dar um recado. Poxa, gente, queria agradecer, primeiro de tudo, por essa oportunidade de estar conversando com vocês. É bem bacana, me sinto honrado assim, pra caramba de poder passar as informações e conversar com vocês sobre isso. O recado que eu tenho que dar é, né, assistam Snoopy na Apple TV, Carmen Sandiego no Netflix, tá bem bacana, tão bem legais assim. E sigam o canal também do Dream Colors de Quinha e dá o seu like, compartilha e manda esse vídeo pro pessoal que você sabe que curte animação ou que tem curiosidade para saber como é que é essa parte de morar fora do Brasil e tudo mais. E é isso aí. E um bom 2020 para todos vocês aí, aproveitem bastante esse ano, né? Leva a sério as resoluções de final de ano que você fez. E, meu, se divirta, faça aquilo que você gosta, seja assistir desenho animado, seja assistir filme, seja assistir nada. Mas espero que todo mundo se divirta, tenha um ótimo ano, cheio de coisas boas. E é isso daí, né? Sempre aproveitando o máximo que der do tempo que você tem. Beleza? Gente, brigadão, mais uma vez. E tamo aí. Qualquer coisa, se precisar, pode entrar em contato pelo meu Instagram. Meu Instagram é dio_ostuni. É onde mais, assim, é a rede social que eu mais tenho atividade, então pode me adicionar lá, pode seguir, trocar ideia, qualquer dúvida, tô à disposição. Beleza? Abraço. Então, Diógenes, foi uma honra tê-lo no meu canal. Espero poder contar com você mais vezes, porque provavelmente surgirá novos projetos. E, desde já, muito obrigada pela sua atenção e participação no nosso vídeo. E até a próxima, galerinha. Tchau, tchau!